Olá, viva! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres a ouvir este podcast. O meu nome é Margarida Mateus e estamos no podcast Vidas Imparáveis, um podcast com conversas que pretendem ser inspiradoras. Fica atento! Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local onde te encontres a ver ou ouvir este nosso podcast Vidas Imparáveis. Hoje a conversa com uma convidada muito especial. Estamos a conversar com a Filipa Queimado, que nos vai falar, saiu daqui, isto é, as conversas que sejam inspiradoras. Filipa, vamos começar. Vamos. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu. E eu gostava por te perguntar, quem é a Filipa? A Filipa é uma mulher menina, menina por dentro, que tenta sempre que possível ser mulher por fora, para os outros, para si, para chegar a casa tranquila e dar o melhor de si ao seu filho. É uma pessoa normal. É uma pessoa normal. Ok. Olha, em termos de contexto profissional um bocadinho, não sei se temos também para aí, Claro. okay? Tu tens uma função que traz aqui desafios, eu acredito, não é? Sem Pessoas de dúvida. pessoas acabam por ter aqui esse grande desafio. Mas, da tua perspectiva, já vamos à parte profissional, isto foi uma coisa que sempre te apeteceu ser quando for grande, você assim, alguém que cuida de pessoas? Tens outro tipo de sonhos? Queres falar um bocadinho? É muito curioso fazer-me essa pergunta nesta semana em que eu tive a oportunidade de ir a uma escola secundária e partilhei um bocadinho isso, não é? Portanto, a miúdos de 11º e 12º ano, em que também estão na fase das decisões, e então eu senti necessidade de também partilhar um bocadinho essa minha fase, porque de facto eu, quando cresci, e se calhar por ter crescido numa determinada altura, não é? Portanto, década de 80, eu fui formatada sem saber bem como, que eu teria de ser ou advogado ou juiz, e portanto eu cresci com isto na minha cabeça. Sim, e de facto fiz o curso de Direito até contra todos os psicotécnicos. Eu devia ter ido para a área Na altura davam mais artes. Okay. Sim, e eu gosto muito de arquitetura, eu gosto muito de design. Portanto, eu percebo isso, portanto, dentro de mim, se calhar, portanto, há essa alma, não é? Que é um bocadinho, se calhar, da loucura, que eu agradeço Deus me ter dado isso, porque acho que é muito importante também conseguirmos perceber. Mas a verdade é que eu não sabia sequer o que era isto de pessoas, de direção de pessoas, recursos humanos, nem eram termos que nós ouvíssemos. Exatamente, portanto, a verdade é que contra os psicotécnicos, como eu dizia, segui tudo para ir para Direito e fui e fiz Direito e só depois, quando já estava a terminar, eu percebi que não queria ser advogada como grande parte dos colegas, não queria ser juíza como grande parte dos colegas e não percebia muito bem o que é que eu queria fazer, mas sem dúvida nenhuma que aquela rigidez que nós associamos inevitavelmente, aquele formalismo que associamos a estas áreas, eu não queria isso para mim. Mas também não conseguia perceber bem o que é que eu queria. Posso pegar um bocadinho no que estavas Claro. a partilhar? E não sei se tem a ver com a tua... Podes pegar na tua experiência ou também do conhecimento, porque acabas de falar com muitas pessoas. Tu achas que os pais hoje ainda influenciam muito a escolha dos filhos em termos de devias ser isto ou devias ser aquilo, ou dando aqui um espaço de liberdade? Eu acho que hoje acontece menos. Ok. Acho que hoje essa pressão de teres de ser isto ou aquilo acontece menos. Ok. O que não significa que não exista, de igual forma, a pressão de teres de ser alguma coisa. Exato, ok. Não é? Mas sinto que acho que existe menos isto do... Acho que hoje há mais ainda assim a mensagem de não importa se és engenheiro ou se és um técnico de manutenção. Mas se tem qualquer Mas coisa... tem de ser qualquer coisa. O que nem sempre também pode ajudar, porque a maturidade e percebermos quando é que de facto sabemos e queremos, às vezes não aparece. Os jovens com quem tu falaste tinham que idade? No espectro de... Entre o 11º e o 12º ano. Ok, estão na fase de tomar aquelas decisões. Sim. Mais... Okay, e eles, nem todos eles, eu percebi que nem todos eles percebiam exatamente o que é que queriam fazer.
E às vezes nesses casos vai-se fazer o quê? Vai para ciências, ou vai para não sei o quê. Eu acho que Pode ser que se gosta mais, ou um Sim. professor que marcou mais, não é? sim. Eu daria um truque, que é escolher áreas genéricas e depois Que não comprometam, que não não é? comprometam caminhos, Ok. a menos que alguém, quer dizer, há pessoas que nascem e gostam de fazer aquilo, que é fantástico. Eu não identifico isso em mim. Mas eu acho que o truque é esse, algo que seja genérico quando não se sabe, e depois provar no caminho. É importante provar o que não se gosta, para perceber o que se gosta. Exato, ou confirmar mesmo se Isso. se gosta, não é? Sim. Ok. É engraçado porque estamos aqui à conversa. Na minha experiência foi, eu desde cedo achava que sabia o que queria. Eu ou era professora de matemática, porque eu adorava ser professora de matemática, ou era economista, trabalhar recursos humanos para mudar o mundo. Que engraçado. É verdade. Fiz a experiência, tive o prazer ou a felicidade de experimentar as duas coisas no meu percurso profissional. Até porque tens percebido o que querias, se calhar não. Até ter percebido o que queria e ter percebido o que É não isso. queria. É E ter isso. percebido o que Eu não acho queria que também. sim. Experimentar é bom por isso, para se chegar a essa conversa. O primeiro semestre de Economia permitiu-me perceber que não queria, mas depois fiquei lá até acabar o curso. Agora, outras vidas se levantam. Olha, e esse teu espírito mais livre e ao mesmo tempo líder apareceu-te, lembras-te disso de seres assim desde quando? Eu não era assim. Não eras assim? Não. Foi uma construção de Foi. vida? Foi. Ok. E tens noção do que é que contribuiu mais para Tenho. isso? Ok. Queres partilhar? Partilho, sim, boa, claro, sim. Não foi nada consciente. Portanto, Ok. eu hoje partilho isto até com algum distanciamento, não é? Que eu estou a dar-te de fora. Sim. Mas estás no veio de artista. Pois, se calhar, a Sim. abstração, não é? O facto de eu ter tido a possibilidade de ir viver com 17 anos para Lisboa, sozinha. O facto de eu ter decidido fazer Erasmus em Salamanca com ninguém que eu conhecesse comigo, sem âncoras, quero dizer. Sim. O facto de eu ter decidido, eu não quero continuar, eu não quero começar a trabalhar, até porque não sei o que eu quero começar a fazer, portanto eu vou continuar a estudar. Então vou um ano para Madrid, mais uma vez sem âncoras. Depois decidi fazer um curso em Florença durante um mês no verão, sem âncoras. Isto começou a libertar, primeiro a exigir de mim, sem eu perceber. Eu estava-me a pôr à prova numa determinada faculdade, numa determinada competência, que é da comunicação, do relacionamento, e eu sempre fui muito tímida. Portanto, tudo isto que eu me autopropus a fazer, estava sem ter essa percepção, estava a colocar-me perante desafios que eu precisava de facto passar por eles para conseguir relacionar-me com os outros. Trabalhar um pouco a tua timidez, a tua introdução. Sim. Depois, ao longo deste período, eu fiz as contas, não foi antes de vir para cá, mas eu fiz as contas e eu vivi com 35 pessoas diferentes. Ok, uma diversidade. Pronto, isto de partilhar casa, de respeitarmos o espaço do outro, de compreendermos a mania do outro, isto tem muito de respeitar o outro. E eu acho que, sem dúvida, pelo menos é essa a fotografia que eu tiro, estas experiências permitiram-me olhar para os outros, perceber que eu posso fazer com que os outros se sintam bem, de alguma forma, e isso transformou-me. E depois apareceram os recursos humanos na minha vida e eu compreendi que tudo aquilo que eu tinha vivido podia servir aquilo que eu... no departamento. Exatamente, aquilo que eu tinha de fazer profissionalmente. Portanto, houve aqui um tornadozinho, não é? À minha volta que proporcionou... O que é mais desafiador quando se trabalha com pessoas? Isso pretende ser o departamento que faz milagres às vezes nas organizações? Eu considero que o mais desafiante é nós conseguirmos marcar os departamentos de recursos humanos na gestão. Ok. Porque é aí que começa. Ok. Excelente, no topo, não é? É. Nem todas as organizações por onde passei, que vejo à minha volta, têm o departamento de recursos humanos tão vincado e tão necessário como o departamento financeiro. É ali aquele parente fica ali assim de lado, as pessoas vão lá os problemas deles. Há áreas em que a direção de recursos humanos ainda depende muito
depende muito da área financeira, por exemplo. Portanto, marcarmos a posição da Direção de Recursos Humanos é, do meu ponto de vista, o maior desafio nas organizações. Porque se nós conseguirmos fazer isso e fazer compreender a gestão, porque a Direção de Recursos Humanos tem de ser imparcial, tem de ter os próprios que permitem tomar decisões e, portanto, somos de facto um núcleo duro essencial. Portanto, se não conseguimos chegar aí, depois há mais tudo o resto é mais... Sim. Muito bem. Olha, eu posso partilhar uma coisa que falámos assim há uns tempos? Acho que tenho o privilégio de trabalhar contigo, não é? Porque é um bocadinho a desvendar como é que apareceu. E não estávamos a falar sobre um projeto formativo que poderíamos vir a desenvolver na empresa que tu lideras, na parte dos recursos humanos. E lembro-nos assim, alguma coisa na área de inclusão ou de diferença. Lembras-te de falar sobre isto? E isto como, sabes? Porque, por exemplo, a Filipe tem esta sensibilidade. O que é que procuravas? O que é que no fundo tu queres? Eu ainda procuro. Exato. Aliás, eu procuro, tenho tido resultados. Vocês têm já integrado algumas pessoas na vossa integrado. Vamos falar um bocadinho sobre essa experiência. Sim, eu até estou um bocadinho arrepiada, confesso, porque é um tema que me deixa... vai para além, não é? De tudo aquilo que nós podemos contribuir para as pessoas, de facto, é mais do que isso, é mais do que a organização, é mais... Portanto, é para vidas mesmo. É isso mesmo. E neste caso concreto, quando nós falámos, portanto, foi quando começou a nascer, se calhar, a oportunidade no sentido do momento de nós conseguirmos fazer algum trabalho na área da inclusão e tentámos perceber de que forma é que nós podíamos dizer ao mundo à nossa volta de que, no caso da MD, portanto, podia ter aqui um footprint também na área da diversidade. Mais do que propriamente no sentido até de divulgar para fora. Certo. Não era bem a vossa... Não sabemos que existem, não é, iniciativas nesse sentido, mas a ideia era mesmo incluir isso. Porque, do meu ponto de vista, nós contribuímos muito, podemos contribuir muito para fazer diferença na vida das pessoas. Temos espaços, temos áreas, temos equipas que podem perfeitamente absorver profissionais competentes, ainda que com um determinado tipo de limitação, seja ela qual for, mas que é compatível com todos os resultados. Exatamente, que almejamos. É mudar o mindset, porque estamos a falar de um contexto onde isso não acontecia e de repente como é que vamos colocar esta realidade normal dentro de um espaço onde isso não acontece, não é? Portanto, primeiro era... E como é que há sido... desculpa partilhar, não precisamos de especificar um exemplo, mas do ponto de vista da organização e dos pares, que vocês incluímos sim. Como é que foi as pessoas à volta? Isso também teve impacto. Estou-te a perguntar isto, vou explicar porquê muito rapidamente. Este podcast teve origem na partilha com uma jovem, a Maria João, que está no episódio 1, se quiserem rever. Uma moça que eu encontrei do lado de lá da recepção, com um olhar, com uma máscara, mas com um olhar de acolhimento que mexeu comigo. Eu sou sensível, sabes como é que é? Eu gosto de pessoas e gosto das empatias e da comunicação e fiquei ali fascinada. Eu estava a comentar com a diretora do hotel e disse: tu mas podes dizer diretamente e fazes um elogio. E chamou-a. E repara, uma pessoa de cadeira de rodas que eu nem tinha dado conta. E com um sorriso e com uma força e com uma vontade, ela dizia que era muito grata, porque lhe tinham permitido precisamente ser competente a trabalhar e a acrescentar valor. E isso melhorava a vida dela. E o sonho dela era dizer a mais pessoas que, sobretudo as pessoas com alguma deficiência, não desistam, porque nós temos um papel útil também para os outros. Até porque não tem, essas deficiências têm outras, não é? E eu pensei que eu vou fazer um podcast com a Maria João e vou avançar com a minha. E agora lembrei, porque foi de facto a questão da diferença que tínhamos que falar, da vossa integração também e inclusão. Está a correr muito bem. Sinto que de facto há um conjunto de pessoas interessadas em que corra bem com ele. E isso é muito bom. Sinto que com a pessoa em causa que existe uma felicidade gigante, portanto ele não comunicamos por mensagem muito giro, até um desafio para nós, foi sempre um desafio ao longo do processo todo de recrutamento. Foi muito bom e digo isto a sorrir porque eu sinto que ele se sente profundamente grato, sinto e vejo, e da forma como comunicamos, que ele
se sente uma pessoa tal como todos os outros. Claro, e e isto é o que tem de acontecer. Exato. Okay. Portanto, eu acho que um ano depois, penso que está a fazer agora um ano, foi muito bem sucedido. E eu, do meu ponto de vista, é só fazer desta forma sempre que for cruzar, que identificarmos exatamente no nosso caminho, se nos cruzarmos no nosso caminho com outros profissionais com situações semelhantes, há todo o interesse, espaço e de facto percebi que a equipa tem todas as condições para receber, porque no fim do dia nós podemos fazer um grande processo de recrutamento, pensar em tudo, um grande processo de acolhimento, mas no resto do dia são as pessoas que estão ao nosso lado, é o resto da equipa, não são só os recursos humanos. Não é? Exato. Olha, nós temos uma rubrica neste podcast de Vidas Imparáveis que se chama 10 perguntas, 10 respostas. Preparada? E tem de ser a correr ou não? Não é correr, mas é corrida. A escrita com a ritmo. Ok, primeira pergunta. Como é que te chamavam em criança? A Filipe ou tinhas assim alguma alcunha, algum nome? Chamava-me Ana. Ana, pois Ana. Eu sou Ana Filipa. Que gira! Tenho exato. Eu não me revejo hoje. Não, mas é em só tempo Filipe. da escola, na escola, quem se usa comigo na escola é olha, Ana Queimado. Ok, boa. Olha, idade. Tens preconceitos em dizer quantos anos tens? Quantos anos tens? 41. 41. Faço 42 este ano. Ok. E estás bem na idade? Não? Estou. Porque eles, não gosto de fazer aniversários? Ou, Não. Gostam de Eu aniversários? adoro. Fazer festa? Sim. Ok. Bom, olha, um livro que já leste e gostaste? Isso é muito difícil porque eu estou com o desafio de 12 meses, 12 livros. Uau! Comecei o ano passado. Algum que tenhas lido e tenhas gostado Eu particularmente? gostei do último que li, eu gostei muito do Estrangeiro, do Albert Camus. Ok. Mas não diria que foi assim o meu. E há algum para trás que tenha sido assim aquele livro? Sim, mas agora de repente não me estou a lembrar. Eu também Tenho de temos lembrar, espaço para tenho de nos lembrar. lembrarmos. Ok. Um sonho por realizar? Eu acho que sabes qual é? Não sei. Sabes? Eu quero abrir um hotel Ok. pequenino, numa zona assim para meditar, rodeada de água. Verde, Sim, aquele espaço sim. Ok, Eu boa. gostava muito. Gostava muito. Se tu gostas disso tão claro, o que é que podem dizer? Sim, Imparável. exatamente, é isso mesmo. Olha, um programa de rádio ou TV preferido? Tens assim algo que marcou mais ou que marca mais? Gostas mais? Não, por acaso não tenho. Gosto de ouvir rádio quando vou conduzir. Ok. Não tenho muito tempo a ver televisão, mas sim, quando alguma vejo rádio televisão. que- Eu gosto da rádio comercial. Ali da manhã dá alguém que eu Eu gosto. energético. Rádio comercial, sem dúvida. Não gosto muito de ver televisão, quer dizer, eu gosto de ver jogos de futebol, não sei se isso conta. Não conta. Hoje o Benfica já. Hoje o Benfica joga, é isso mesmo, eu vou ver. Pronto, mais filmes, talvez, séries. Sim. Olha, quando as pessoas são seguras de si, a gente pode fazer esta pergunta. Por isso eu vou fazer esta pergunta porque ela é segura de si. Um momento divertidamente embaraçoso. Embaraçoso. Eu tenho vários, eu acho que a dificuldade é escolhê-los. Embaraçoso, trapalhão, que não correu assim tão bem, mas de uma forma leve, vá. Sabes que eu tenho uma característica, eu apago coisas da minha memória. Inteligente, Eu apago. Não faço esforço nenhum, mas apago. E portanto, é difícil, mas eu já tive imensos momentos embaraçosos. Não saber o que responder diante de uma plateia e ter de dizer que não sei dizer e não me sair outra coisa que na cabeça só. Portanto, a sinceridade. Acho que tenho muito isto. Ainda estou a aprender a ser politicamente correta em todas as circunstâncias, não consigo. Very polite, não é? Eu sou esta característica inglesa, ainda não a tenho totalmente refinada. Mas talvez por aí, mais por aí. Às vezes não saber responder e ter de assumir isso e perceber que podia ter dito aquilo de outra maneira e assim. É mais por aí. Mais da saúde. Ok. Olha, uma situação ou experiência que já viveste e que gostaste mesmo muito. Sim, uma boa memória que trazes contigo. Bem, as mais recentes são mais fáceis de guardar. Eu adorei ir aos Açores o ano passado. Foste onde? E fui a São Miguel.
e gostei muito de ter passado por zonas onde achava que eu e a minha família não íamos, até porque o meu marido estava relativamente limitado. E guardo o cheiro, guardo a umidade de descer trilhos e de repente cascatas, e guardo isso. Foi profundamente. A minha ligação com a natureza é muito grande, eu tenho necessidade e, portanto, guardo aqueles momentos de uma forma muito intensa, porque foi de facto mesmo muito bom. Por acaso, quando viemos agora nos Açores, em trabalho também lá de formação. É verdade, quase não ver, quase nos cruzávamos. Pois foi. Cruzei com o Tito no aeroporto assim do nada lá. Mas o verde que falavas, o azul, aqueles contrastes, e foi muito intenso, as cores são intensas, não é? Sim, os cheiros, temos os cheiros, quando vais de carro e vem aquele cheiro. Ok. Olha, uma pessoa que tu admiras ou que admiraste e que te inspira? Nelson Mandela, não conheci, não é? Mas é quando faz aquela pergunta de se tivesses de jantar com alguém, Nelson Mandela. Escolhi Nelson Mandela. Sim. Ok, boa. Olha, numa viagem de sonho, o que é que não podia faltar? O que é que não podia faltar? Uma viagem de sonho. Mar. Okay. Não pode faltar mar. Eu vivia em Madrid um ano e pensei, Nunca mais. eu preciso estar perto do mar. Onde é que eu fui para? Sim, nós ficamos aqui na zona de Recheitelaria, vá para situar. É Serra de um lado e a Mar do outro, é tudo aqui, não é? É. Sim, exatamente. E muitas das vezes é exatamente isso, ou seja, não vamos, mas sabemos que está lá. Exato. E quando quisermos. Está ali à nossa espera. Sim. Olha, última pergunta destas 10 perguntas e 10 respostas. O que é que te torna imparável mesmo com 3 desafios pela frente? Porque ser imparável quando há desafios, a coisa ainda vai, não é? Sim. Eu acho que é esta a minha noção de que, a velha frase, não é? Só sei que nada sei. O saber que amanhã vou aprender, o saber que eu não tenho problema em dizer que não sei e é muito descontraída com isso. O saber que não que vou aprender, que há momentos em que me vão fazer perguntas que eu não sei, os momentos embaraçosos, e eu vivo verdadeiramente bem com isso. Eu não vou querer ser, nem parecer hoje uma super mulher. Eu sou isso, sou um ser normal como os outros, não é? E essa percepção dá-me uma força brutal. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Discreta, depois sim. Pronto. O que é que tens feito para cuidar dessa parte que fique tão tranquila numa azáfama das exigências, das responsabilidades das instituições e conciliares com esta leveza aparente entre o stress do trabalho, do dia-a-dia, a família e este momento teu, este ser teu? Queres partilhar assim alguma dica que queiras deixar até para quem estiver a ouvir? Eu penso que sou muito estável emocionalmente. Compreendo, sou também muito espontânea no sentido de quando tenho vontade de chorar, choro. Portanto, eu não guardo. Todas as tuas emoções, elas aparecem e tu tens noção que elas estão e deixas estar. Sim. E se tiver de chorar à frente de um colega de trabalho, choro. Se me tiver de rir, como já aconteceu outros momentos embaraçosos, sai uma risada no meio de uma reunião e não era bem. Não era bem. Não devia ter saído assim, mas portanto eu respeito. Eu acho que isso é fundamental. E compreender que se foi assim que saiu, era assim que tinha de sair. E é sinal que eu trabalhei naquela parte. Eu não gosto de me reprimir, porque eu sinto que se reprimir eu vou ter necessidade depois emocionalmente de estar a fazer um rewind, ir atrás e pensar, tentar perceber melhor o que é que aconteceu e trabalhar aquela emoção. E eu trabalho muito isto até com o meu filho. Vimos a falar de emoções no caminho. Como é que tu guardas, como é que tu sentiste, percebeste porque é que. Não é? E isto, eu dou importância a isto. Portanto, eu acho que é fundamental existir a nossa caixinha das emoções muito bem oleada e trabalhada. E não acharmos que é simplesmente conversa da treta. Pois não é. Porque muitas das vezes aquilo que eu sinto, falando até abertamente, com pessoas que me estão muito próximas, mas que têm uma forma de viver diferente, muitas das vezes têm emoções reprimidas porque não as trabalham, não se permitem. Senti-las, exatamente. Sentir isto, pronto, estou. Assumir, Exato, se sente exato. A ou B, não é? E como eu não trabalho muito para ser assim, não é? Eu já
Eu sinto que venho muito com isto assim. E depois, ser atenta, não é? Eu tenho também de estar atenta. Neste momento estou a passar uma fase profissional complicada, ou seja, temos de desenvolver trabalhos complicados com colegas, mas ao mesmo tempo eu sei que eu vou precisar trabalhar mais neste momento, a minha espiritualidade, o meu equilíbrio emocional, eu vou tentar, não é? Sim. Eu vou tentar respeitar aquelas áreas, sim, que eu sei que vou precisar de estar ao mais alto nível para essas pessoas. Exato. Porque se eu não estiver de facto bem, e foi sempre isto que me disseram na maternidade, a mãe pensa primeiro na mãe, porque depois não pode dar nada ao filho, não é? Portanto, e esta mensagem ficou bem presente. Sim. Falando em mãe, a conciliação profissional e carreira, família, tem sido, para ti, como é que foi e como é que tu vês que às vezes acontece essa experiência de outras mulheres? Quais são os desafios que aparecem assim às vezes? É uma boa pergunta, Margarida, porque agora que faço gestão de equipa com mulheres e com mulheres mães, também me vou deparando com esses desafios, não é? Portanto, eu, de facto, tenho uma situação que tenho de reconhecer que é privilegiada, porque não tive grandes dificuldades nessa conciliação. Sim, porque o meu filho é um miúdo super saudável, portanto, não é? E eu tenho de pensar nisso, porque nem todas as crianças, sobretudo crianças que nasceram com este período de Covid e vêm com características um bocadinho diferentes. Parece-me, não é? Sem conhecimento científico, mas parece-me, pela quantidade de exemplos que assisti, não é? Eu pessoalmente lido muito bem. Eu lido muito bem. Foi fácil para ti conciliar a tua vertente profissional, a tua carreira profissional? Sempre foi. Com a parte familiar? Sempre foi. Tento sempre que uma não belisca a outra. Ok. É o meu princípio. Ok. Eu fui mãe e trabalhava a 100 km de distância. Ok. Portanto, eu fui trabalhar até às 38 semanas e o médico disse parou viagens porque a qualquer instante. E sempre trabalhei. Exato. E não, portanto, eu concilio muito bem. Porque vejo o trabalho de uma maneira também. Porque para mim é a maneira como eu preciso de olhar. Nem todas as pessoas têm de olhar da mesma maneira para tudo, mas eu olho de uma forma que me deixa muito tranquila. Se eu estiver a trabalhar no sábado, trabalho, evito, porque tento também dar aos 2 dias de família aquilo que não consigo dar nos 5 dias de trabalho, mas tento que uma coisa nunca fira a outra. E ao mesmo tempo também penso que é importante passar dentro da família, neste caso ao filho, a percepção de que é importante respeitarmos o trabalho. Portanto, não é? Sim, também não é o espaço todo. Que também não é, exatamente. Portanto, eu acho que é importante nós conseguirmos ir pondo as doses certas em tudo. Agora, o trabalho não tem de ser. É o trabalho como é o lazer, como é. Eu acho que é importante ser muito equilibrado, mas com a maternidade, a trabalhar a 100 km de distância, agora mais perto de casa, é tudo possível. Só temos é que perceber conciliar. E não há problemas. Tenho esta situação assim e aquilo que eu tenho para fazer, eu vou fazer a seguir desta maneira. É ajustarmos esta capacidade de ajustar. É isso mesmo. Olha, já agora temos aqui um bocadinho nesta linha, as conversas são conversas, vão para o mas estava aqui a pensar numa mulher que tenha, não sei, 2, 3 filhos, ou e esteja sozinha, ou tenha alguém em casa que não apoia a parte da carreira, a parte profissional, deve dificultar um bocadinho mais, não achas? Sim, deve. E tu achas que, imagina, agora vou brincar um bocadinho, brincar ou não, entre potenciar mais as mulheres para o seu assumir, para aquilo que elas realmente querem e procurarem depois fazer o tal puzzle da vida que querem construir, portanto, potenciar mais a elas ou potenciar mais a eles a fazer as suas escolhas, mas também permitir, eu não vejo assim, mas deixa-me passar agora a expressão, acho que eles não têm que permitir, as mulheres têm que assumir aquilo que quiserem assumir. Mas precisamos de mais de formação para elas, para potenciar a liderança delas, ou precisamos de um programa de formação para eles, para perceberem que as coisas têm que ser partilhadas na dinâmica da família, das atividades, das compras, disto e daquilo? Eu acho que a verdade está no meio. A verdade nunca está... Só de um lado. A verdade está no meio. Okay. As mulheres têm de deixar de considerar que só elas é que têm de aparecer na vida familiar e os homens têm de perceber que eles também têm de assumir um papel. Okay. E a experiência que tenho
diz-me que é esse o trabalho que tem de ser feito. Muitas das vezes, se existe uma situação SOS, e se eu achasse que tinha de ser eu, passaria a ser sempre eu a aparecer. E em muitas circunstâncias eu tive de dizer, não, olha, esta situação eu não vou poder, portanto, agora és tu. Exato. Portanto, e isto também tem de ser assumido pelas mulheres. Agora, muitas das vezes também é difícil, com mães, não é? Nós temos o cordão umbilical. Há umas imagens que eu vi há pouco tempo era um boneco, e eu acho que isto é muito real. Há muitas mães que não cortam o cordão umbilical. E é, de facto, importante fazê-lo por nós, enquanto mulheres, pelos filhos, no sentido de ganharem autonomia. E aos maridos. Exato, pelo marido. Ou para os pais. Pai. Exato. Não é? Portanto, perceberem que também têm essa missão. Portanto, eu acho que a verdade está no meio. Exato. Ok, faz sentido. Sabes que eu até já foi há alguns anos, tive a oportunidade lá de formação. Eram quase todas as mulheres, mas também havia lá um homem ou dois, e adultos, já assim, pessoas de 40 e mais anos, ou ainda era assim mais novita, e era impressionante como elas percebiam que havia muitas tarefas que chamavam a elas, mas também não havia espaço para ser feita à maneira deles. Epá, eu lembro de uma conversa de uma senhora dizer assim, aquilo não sabe pôr as almofadas no sofá, aquilo não fica direito, fica torto, e depois se vai limpar o corpo e o blush ficou fora de sítio. E eu pensava, meu Deus, se tem de ficar tudo como tu queres, só feito por ti que está bem. Não vais ter hipótese de fazer outra coisa. Vais ficar lá, olha, então fazes tudo, não é? Porque claro. Esta é aquela resposta fácil para o companheiro, que é, pá, tu é que sabes fazer bem, faz tudo que fazes melhor. Claro. Cozinha tudo, tu cozinhas um bem, né? E vai chamando assim um conjunto de responsabilidades. Sim. Depois fica mais difícil. E depois pesa. Claro. E ganhamos a rotina. Ganhamos essa rotina de discurso na família e depois sair disso não é tão fácil. É um bocadinho mais complicado, parece-me. Também. Olha, e tens assim hobbies, passatempos que queres partilhar, que gostas de fazer? O que é que te apaixona? Bem, além dessa parte do teu sonho do naturismo. Sim, exatamente. Eu preciso de ginásio de manhã, durante a semana. Preciso. Ok. Logo de manhã. E o teu filho, 7 da manhã. faz a gestão? A casa ele está em casa com o pai, portanto dá perfeitamente. Quando eu chego a casa é quando tudo acontece. E quando eu acordo o mundo. Mas preciso, tenho essa necessidade, o equilíbrio, não é? Físico com o equilíbrio mental, tenho essa necessidade. Depois, eu adoro praia. Se puderes fazer um bocadinho lá. Sim. Portanto, é pena que só há uns meses de praia cá em Portugal, não é? Bem que seja possível ficarmos mesmo ao sol, mas eu tenho essa necessidade de receber essa vitamina natural. Tenho saudades de ter aulas de equitação. Sim, tenho necessidade desse contato. Lá está com a natureza, eu acho que tenho este. Fazer um chamamento grande. Tenho. E tenho muitas saudades de ir a concertos de música, coisa que eu fazia muito quando era miúda. Sim, à maluca? Sim. Portanto, tens assim assadozinho, desculpa a expressão, tudo muito certinho, muito ninguém mas depois és maluca. Não, é isso. Na Itália, na Espanha, não sei o quê. Sim, e por exemplo, mesmo para ouvir música, eu gosto de coisas que sejam intensas. Gosto de um Pearl Jam, gosto de uma guitarrada, gosto de... Agora, por exemplo, Pink Floyd, em princípio não dá, não é? Mas gosto de rock. Gosto de rock, de força. São mensagens de força, de alguma maneira, não é? Com intensidade. Isso. Adoro ir no carro, altos berros, a música, não, a sério. Por isso é que gostas da comercial, não é? Exato. Toda a loucura lá na manhã. Exato. Olha, então para terminar o nosso podcast, Filipe, há sim algum tópico, algum assunto, alguma pergunta que gostasse de responder e que eu não fiz? Não, porque tu fizeste as perguntas que querias fazer e eu respondi todas elas com muita liberdade e muito sentido de liberdade. Não vinha com nada premeditado, fiz o exercício durante o caminho, não é? De agora baixas o ritmo, vê se te lembras de quem és. Não podia responder à Margarida, não é? Porque nós vivemos num ritmo tão acelerado que é importante nós pensarmos no momento a seguir. O que vamos fazer a seguir? O que é suposto
Portanto, lá está, estudar as emoções E este mais e o uma menos. semana, Sim, sim. Eu não tinha pensado em nada. Sabes que este podcast tem essa característica, ele não é pensado. A não ser a rubrica de 10 perguntas. Exato. A conversa foi também como podia ter ido por outro lado qualquer. Sim, E acho que sim. podemos vir a repetir aqui mais um parte 2, porque eu acho que há assunto que podemos explorar noutros Sim. conteúdos, mas foi para aqui. Sim. Sim, Acho perguntas faz todo sentido. Perguntas não espero nenhuma, só te quero dizer que agradeço imenso por me pôres à prova em coisas que eu nunca fiz ou nunca pensei. É um prazer trabalhar contigo. E aquilo que tu também me ensinas, portanto, aquilo que eu também sou, também é muito daquilo que tu também me ensinas. E isso não é uma pergunta, mas é algo que eu também quero deixar como mensagem. Obrigada, eu recebo e acolho com muito carinho. Obrigada por me ter aceito aqui o nosso desafio. Obrigada. Foi o nosso podcast Vidas Imparáveis. Já sabem, depois podem gostar, podem partilhar, podem ouvir no Spotify ou no YouTube, no canal da Academia do Sim. E até à próxima. Obrigada. Podcast Vidas Imparáveis por Margarida Mateus.